Muito boa noite para toda essa galera bonita que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Seguinte, galera, o programa hoje tá do jeito que a gente gosta, com muito gol, muita polêmica, muita informação. Mas antes da gente ficar por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no mundo do esporte, nesse final de semana e o que vem por aí, dá uma olhadinha nessas dicas. Senhoras e senhores, muito boa noite. Muito feliz de estar presente aqui nessa premiação. A premiação mais tradicional, né, do futebol brasileiro. Receber esse troféu que está sendo muito emocionante para mim. Recebendo esse troféu, que eu creio que é o sonho de todos os jogadores, né? Ele que nos deu muita alegria esse ano. O Oscar do futebol brasileiro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Muito bem, estamos de volta, já vamos acionar a nossa equipe de reportagem na rua. O Fernando Gavini está lá na Academia de Futebol e vai dar um aperitivo do noticiário palmeirense neste comecinho de semana, porque tem Choque Rei na quarta-feira. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O Palmeiras, depois de vencer o Avaí lá em Florianópolis, voltou aos trabalhos nesta segunda-feira e tem novidade pensando no jogo de quarta-feira contra o São Paulo, clássico que será disputado no Allianz Parque. O Felipe Melo e o William seriam julgados pelo STJD hoje. Esse julgamento foi adiado e por conta disso os dois estão garantidos no jogo contra o São Paulo. E além disso, tem mais duas novidades que podem aparecer no time, mas isso daí eu falo mais pra frente na minha próxima entrada aqui no Gazeta Esportiva, tá certo, Michele? Tá certo, Fernando Gavini, muito obrigada. Logo mais você volta aqui com a gente, volta com mais informações do Palmeiras, porque agora nós vamos falar do arquirrival Corinthians, que é o tema da nossa enquete do dia. Você acha que o Corinthians vai se classificar para a Libertadores da América? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que a gente vai colocar o seu comentário aqui do Twitter, e também o WhatsApp. Manda o seu videozinho, 99479-1633, 99479-1633, que a gente põe o seu videozinho. Grava com o celular deitado para a imagem ficar melhor na telinha. Céu, não é muito cedo ainda para falar em Libertadores, Corinthians? Não tem ainda 30 pontos na disputa? Sim, sem dúvida. Mas o Corinthians, primeiramente, mais uma vez, boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A questão é que o Corinthians era quarto colocado, caiu para sexto. Dependendo do que acontecer no final de semana, pode cair para sétimo, oitavo. Então, hoje, se classificam para a Libertadores América, contando... para mim, tudo é Libertadores, né? A fase que chamam de pré-Libertadores é uma primeira fase eliminatória, depois a fase de grupos. Então, os 4 primeiros vão diretamente para a fase de grupos. Quinto e sexto vai para o que chamam aqui de pré-Libertadores. E se o Flamengo ganhar a Libertadores América, ainda abriria uma 7ª vaga, né? Seria G7, não G6. O 8º é do Atlético Paranaense. Se ele ficar entre os primeiros, abre também mais um. Isso. Então, veja só, eu acho que dá para o Corinthians se classificar sim, mas para isso vai ter que jogar muito mais do que vem jogando. Há 6 jogos o Corinthians não vence e não apresenta um bom futebol. Está na hora de retomar. A gente já viu o Corinthians grande, em vários confrontos grandes. Está faltando isso, Flávio. Boa noite, Celso, Michele, amigos. Eu acho que é tudo muito radical, né? Tudo muito ama-se, odeia-se com uma facilidade enorme. Calma, gente, calma, vai. Dá para chegar sim. O Corinthians não está jogando nada, isso é verdade. Tá mal, jogo feio, mas tem muita coisa pela frente, eu acho que há coisas piores. Eu acredito na classificação do Corinthians. Muito bem. Como
tá difícil ver o Corinthians jogar, hein, pessoal? No clássico contra o Santos, em Itaquera, os velhos problemas ofensivos apareceram de novo e se não fosse o Cássio e a trave, o negócio podia ter sido bem pior para o Timão. Com o empate aqui na Arena Corinthians, o Santos chegou a 52 pontos, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e ainda tem chances matemáticas de ser campeão. Mas na prática é muito difícil que isso seja possível. La distancia que hay con Flamengo es la distancia que existe. Flamengo es un equipo armado con una inversión y con una planificación para un equipo de élite. A gente vai brigar até o fim pela Libertadores, esse é o grande objetivo do clube y el nuestro también. Y que también influye el otro equipo también juega, pero creo que se generaron algunas situaciones de gol y podía haber sido para cualquiera de los dos, por eso creo que el empate es un resultado justo. Ô Flávio, começando falando sobre o Santos, acompanhando a coletiva do Sampaoli, ele me parece muito sensato. Não é choro de quem não está na briga pelo título, porque se você observar, ele fala, o Flamengo fez um investimento de elite para brigar por título. Só dele, o Flamengo tirou 2 jogadores, o Gabigol e o Bruno Henrique. Não bastasse isso, né, que reforçou um rival, ele ainda perdeu o Rodrigo negociado com o Real Madrid. Quer dizer, então, quando você quer um projeto para ser campeão, você tem que investir. Né? Você tem que encarar como um investimento. Não estou dizendo que o Santos não investiu. Ué, o Santos não trouxe ninguém que ele pediu? Trouxe, mas não é a mesma coisa. Quem que trouxe que ele pediu? Não, ele trouxe o Cueva não deu certo, mas trouxe outro jogador. Ele conseguiu manter o Sanches, por exemplo. Trouxe o Uribe. Né? Trouxe o Uribe também, não funcionou. Pediu, né? Trouxe as coisas que ele mas pediu. também dentro do que era possível. O Cueva é um absurdo o custo disso. É assim, concordo quando você diz que um projeto grande você precisa investir. O Santos não tem essa bala que você tem. E deveria ter. Agora, ele também pediu ele pediu Cueva e Uribe. Pelo amor de Deus. O Cueva é um mico horroroso. Vai ficar chorando depois. Nem começou a pagar 30 milhões e já não serve para mais nada. Isso é terrível, isso aí é inexplicável. Isso ele precisa dar uma explicação. Agora, há, obviamente, uma rota de colisão entre ele e o Pérez. Eles vão ter que se resolver. Se ele for embora, paga muito e vai embora. Acabou. Se ele não, fica e fica com o que o Santos tem condição de mostrar nesse momento. E o Corinthians, o maior problema do Corinthians não é nem Libertadores ou não Libertadores, porque o Corinthians ele vai para a Libertadores não vai fazer papelão. Então, não é nem esse o problema. Flávio, não fala uma coisa dessa. O problema é a bola que o Corinthians está jogando. Isso o Santos jogando lá, parecia que o Santos jogava em casa. Mas o Santos também está jogando mal. Né? Sim, mas ainda finalizou mais de 20 vezes. Mais. Agora, o Corinthians, ele não pode jogar esse futebol tão feio. É muito feio de ver jogar. Não dá. É um time acéfalo, né? Que não consegue criar. Não dá para jogar assim, é muito ruim. A culpa é do Carille? Ele tem a responsabilidade dele. Ele tem a responsabilidade dele, mas ao mesmo tempo também sim. Mas também tem jogadores. Mas hoje o Miller falou um negócio muito legal no Mesa Redonda. Estão devendo na armação. Lógico, os caras. O jogador que usa a camisa do Corinthians tem que jogar como jogador do Corinthians. Não é ficar só no chorinho, no cantinho e tal. Não dá, né? Tem que também assumir mais essa história. Sim, tem parte do Carille e tem muita parte da boleirada aí que precisa se coçar, né? Não dá pra jogar isso só, não é nada. Isso não é jogo, pô. Claro. O Corinthians joga, não dá nem pra você chamar de futebol, é muito feio. O Corinthians é um time que não é ruim e tem condições, competitividade para brigar por Libertadores da América, é o mínimo que se espera do Corinthians. Claro. Até porque se não se classificar para Libertadores da América, o prejuízo financeiro é muito grande. Você deixa de participar de uma competição rentável, de uma competição que promove o status, né, e pode levar o time mais lá Isso pra depende frente. muito. Por exemplo, pré-Libertadores, o ano passado o São Paulo investiu um caminhão que estava na pré-Libertadores, jogou 2 jogos e ficou fora. Ficou fora. Esse é o negócio. Uma coisa é fase de grupo, outra coisa é pré-Libertadores. Então, você não concorda com isso. Do quê? Você falou na reunião que não é pré-Libertadores. Isso é só uma questão de nomenclatura. É que não existe, na verdade... não, é porque você tem limitação, você pode jogar só 2 jogos. Não, ela está se referindo a pré-Libertadores, que a gente chama aqui. Na verdade, não existe pré-Libertadores. É a primeira fase e a gente condicionou. Só o brasileiro chama de pré-Libertadores, que é eu falo isso que é um porque torneio até o eliminatório. investimento é diferente. Sim. Você tem, são 16 times para 2 vagas. Exato. 2. Dificilmente serão de 2 brasileiros. Só que você investe como se o seu time tivesse na fase de grupos. Porque você, se for para a fase de grupos... é uma pré-Libertadores. Se vai classificar só 2 para Libertadores... Não é 16. É que o torneio ele é dividido numa fase eliminatória, que é chamada primeira fase. Então, quem não... que é tudo
Libertadores. É uma repescagem. Você Sim, pra considera depois ir pra eliminatória fase de pra Copa grupo. do Mundo Copa do Mundo? Sim, considero. Não, Celso. Eliminatória de Copa do Mundo não, Não, mas é já Copa é do um Mundo. torneio, é diferente. Não é Aí uma... é questão do- eu não pera, considero. Só Não, que, não só que é. eliminatórias para a Copa do Mundo tem o nome de eliminatórias para a Copa do Mundo. Pré-Libertadores. já Eliminatória começa... pra Libertadores. Não, São já dois é vão Libertadores, ficar. já é São o dois vão torneio. ficar. Já são os classificados. Olha, durante a coletiva de imprensa após o clássico, o técnico santista Jorge Sampaoli deu uma declaração sobre o futuro que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Y si yo puedo ser útil para el club en el proyecto que viene, estaré. Y si no puedo ser útil de acuerdo a lo que quiera hacer el club, no estaré. Yo estoy encantado con el lugar que tengo, estoy encantado con la ciudad. Pero Santos merece pelear por un campeonato. Y pelear por un campeonato necesita la planificación adecuada que este año no tuvo. Yo tengo contrato por 2 años. Estoy cada partido ilusionado ver a Santos jugar como jugó hoy, con los jugadores que tenemos y bueno, y después cuando haya alguna reunión de cara al futuro se lo contaré, pero hasta ahora no hay ninguna reunión conmigo del presidente de cara al futuro. Ô Flávio, eu sinceramente eu entendo muito claramente o Sampaoli. Eu não conhecia muito o universo do futebol brasileiro, mas veio para o Santos. Um técnico com o nível dele, ele vem para ser campeão. Onde? Ele não foi campeão no Sevilha. Não sabe perder. Sevilha, é verdade. Não, mas é o trabalho, é a proposta. Uma pergunta. Quando o Carille falou que o elenco dele era um elenco fraco, disseram que ele perdeu o comando do time. Todo mundo reclamou. São Paulo falou que o grupo dele não é grupo para ser campeão. Eu acho que são coisas distintas. Ele vem reclamando desde o começo do trabalho. Quanto tempo ele não pediu um 9? E deram 9, e ele botou? Sim, mas olha o jogador. Eu acho que tem... Mas ele que pediu, ele encheu o saco. Sim, mas de repente você pede Aí ele pede uma uma coisa. Ferrari. Fala assim, não vou te dar uma Ferrari, Celso. Aí, então eu quero, sei lá... Um Chevette. Um Dodge Challenger. Não vou te dar um Dodge. Olha só. Aí me dá um Chevette. Eu sou fã. Que é o que restou. E eu preciso andar. Mas dá para eu fazer de 0 a 100 Te dá peraí. um Sport XR3 agora, em 2019. Uma das coisas que a gente admira do São Paulo é o vasto conhecimento dele de futebol. E com ele esse elenco sabia aí? onde ele estava pisando. Ele sabia que o Santos não tinha o investimento do Palmeiras e o investimento do Flamengo. Ele já sabia disso. Ele já sabia. E aí pediu essas... Ele tem que explicar por que ele queria tanto o Cueva. Isso aí é inexplicável. Mas, ele fez o Santos jogar 30 milhões no lixo. E ele encheu o saco para ter o Cueva. Mas aí 30 milhões. é aposta em jogadores que dão certo e que não dão certo. Pô, mas Cueva tinha 30 alguma chance de milhões, dar Mas o meu? São Paulo queria o Cueva na época. Houve uma briga entre os dois. Não houve. Um não queria, outro também não. Aí o Santos vai e bomba. Pelo amor Gente, de Deus. e outra coisa, né? Isso aí é desperdiçar o dinheiro dos outros. Mas Imagina até se aí- você vai dar 30 milhões num apartamento que não tem Eu vou ser bem escritura. sincero com você. O Cueva eu achei uma boa contratação. Mas 30 30 milhões milhões você não pode duvidar. Aí é que tá. Você O tem que ter Santos, certeza. esse dinheiro que o São Paulo fez o Santos perder, poderia ter investido em jogadores que que seriam mais outro bons. exemplo, Lucas Lima. Não era um baita... Todo mundo não elogiava? Não deu certo. Sim, mas o O Palmeiras... Ramiro, jogou o Ramiro no Mas Grêmio. quando ele foi pro Jogou Palmeiras, no ele já Corinthians. tava meio Palmeiras assim. tem dinheiro sobrando, o Santos não. O Santos tem que ir na bola certa. E ele encheu o saco, 30 Pelo que milhões. você tinha- Com 30 milhões ele pegava pelo menos 3 jogadores de bom nível. É verdade. Pegaria. Mas quem, pegaria, Flávio? Não pegaria, tem. Pegaria. Quem não tem, Melhor que o Celso? Cueva, qualquer um. O Cueva não joga nada. Ele, com 30 milhões pro cara ir brigar em boate. É pra isso que ele queria o cara? Mas aí é uma aposta. É um pacote. não era Não, aposta, aposta não. de 30 Quando ele milhões, foi filho. contratado, todos nós falamos aqui. Não dá, não serve, não serve, não serve. Eu não O faço histórico do aposta jogador tá aí vivo pra ver. Não dá. É a mesma explicação. Por que ele Você deu faz uma prejuízo? aposta numa coisa de 5 milhões. Não, e depois você Não cobra. de Não tem. 30 Não, mas não milhões. é Que só não isso. tem, não Hoje, tem na base, não O tem a base Santos do tinha Santos. 30 milhões. O Santos não tem dinheiro pra jogar Os fora. times têm- todos E ele os times fez jogar têm fora, base. como ele fez o Sevilha jogar dinheiro fora com o O Ganso. Cueva não é aposta, o Cueva já era um jogador conhecido. Conhecido por ser um Mas ele foi jogador bem que não claro. funciona. Sabe, se não for para ser útil, se não for para ser campeão, não fico. Mas paga multa e vai embora. Paga a multa e tchau. Ó, São Paulo, faz tempo, hein? Já tem que ir. vocês são ingratos. Ah, que isso, ficar por quê? falando se eu não São for ingratos. útil. Se o cara é o técnico do time, o cara é útil. É a mesma coisa que eu virei e falei assim, se você Útil não tá no satisfeito, sentido me pra manda embora. ser campeão. É isso que ele quer. Ô, Celso, Ele quer dá ser pra todo mundo ser campeão? Mas ele quer.
Ele quer entrar num projeto que lhe permita brigar de igualdade com Palmeiras e Flamengo. Então, por que é que ele... Então vamos ser Por que racionais. ele não foi pro Palmeiras? Não aceitar, então vai pro Barcelona. estão sendo extremamente críticos. Então eu faço uma pergunta para os dois. O elenco que ele tem nas mãos, dá para brigar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo? Você ficou Ele ainda conseguiu brigar. Pera um pouquinho. É a questão. Classificação do Santos é a mesma classificação do ano passado. Sim, tudo Santos bem. foi terceiro colocado mas também. O Flamengo não era o Flamengo de hoje. Então, mas o Santos foi terceiro do mesmo jeito. E ele sabia. Ele sabia o que era o Flamengo, o que era o Palmeiras, ele sabia que o Santos era no máximo a terceira força. O Santos foi terceiro no ano passado, tinha Gabigol, que foi artilheiro, tinha Bruno Henrique. Ele nem sabia quem era o Bruno Henrique naquela época, ele nem sabia que do Gabigol. Ele perdeu os 3 principais jogadores que ele poderia ter, Flávio. Perdeu 3 jogadores. Aí ele perde para trazer o Cueva. Mas é o que resta. Dele. Não é. Um jogador desse indisciplinado por 30 minutos. Ok, o diretor tá bravo gritando aqui no meu ouvido e eu não vou ficar ouvindo que vocês me provocam e não querem que eu fale? Porque você fica defendendo a Argentina. Porque quando é o Carille, você detona. Quando é o São Paulo, você defende. Você está sendo xenófoba. Eu? Porque ele é argentino? Porque você está defendendo o argentino, como se eu tivesse que criticar o argentino. Tem que criticar quando a pessoa merece ser criticada, ele está merecendo. Porque também ele falando, Estou com você. Esse elenco aí não dá para... É muito ruim você falar isso do seu elenco. Não, parece que ele não tem nada com isso. Ele tem sim. Ele tem. Imagine 30 milhões para um time como o Santos. Ele repetiu a proeza do Leandro Damião. Os mesmos irresponsáveis que trouxeram o Leandro Damião para o Santos, ele repetiu com esse Cueva aí. Foi outra história. Aí, outros tempos, outras épocas. Certo foi quem levou o Ricardo Oliveira, lembra? Para o Santos? Imaginava que o Ricardo Oliveira ia fazer o que fez? Aquilo era uma aposta. Às vezes não dá certo. Bom, é para seguir. O diretor está nervoso aqui. Já se sabia que não daria. Quanto pagou no Pato o Corinthians? Mais de 40 milhões, deu certo? E pagou o Pato. São Paulo Corinthians fez agora. O que tinha que fazer, pagou. Mas o Cueva, a gente já sabe. Era certeza. Ele está fazendo exatamente o que se esperava dele. Tipo assim, Felipe Melo, você já sabe o que vem, creio. O que vem, você sabe o que vem. Um baita jogador, craque, mas ele dá porrada, ele é expulso. É do jogo. E eu queria ele no meu time. É o pacote. Porque eu gosto de gente assim, com raça, com vontade de jogar. É o pacote, gente, não tem jeito. Olha, o São Paulo, aos poucos, vai se firmando no G4, mesmo sem o Daniel Alves suspenso. O tricolor não deu chance para o Atlético Mineiro no Morumbi. E quem conta essa história pra gente é o Alexandre Silvestre. Hernanes de novo vem para o banco. Na ausência do Dani Alves, suspenso, o garoto Igor Gomes entra no time. Você se sente pronto para ser titular? Eu já falei, né? Eu sempre me sinto pronto. Acredito que quando eu pisei aqui no profissional, eu já estava bem ciente do que eu ia enfrentar e desde que eu cheguei aqui na Barra Funda, eu penso em ser titular. O São Paulo vai se consolidando na fase de classificação para Libertadores e mesmo que perca a próxima, segue no G4. E o próximo jogo é uma parada indigesta, partida embaçada para o tricolor. Quarta-feira, fora de casa, no Allianz Parque, diante do Verdão. Posso cravar o Gomes aí titular contra o Palmeiras? Se você quiser cravar, você crava, mas eu não... Ele é um dos titulares, sempre, eu já tenho falado isso, o time não se constrói de 11 titulares. Prova disso é que a gente já trocou o time várias vezes desde quando eu cheguei, com jogadores importantes ficando de fora e o rendimento não oscilou. Bom, vai começar a mesma confusão de ontem no mês? Você o Daniel tem jogado lateral, isso aqui, não tem. Aí a gente vai começar a brigar de novo. Lutem. Vai começar a brigar de novo. Se você é contratado como bailarino, você não é obrigado a ser cantor. Mas não é isso. É claro que é. Claro que não. Você acha que o Daniel Alves está falando de Alegre, que ele foi contratado para jogar de meia? Ou que uma das condições para ele vir para o São Paulo era jogar de meia? O Daniel Alves é jogador de futebol. Cabe ao treinador escalar ele onde convém. Ele tem todo o direito de falar assim, não quero mais jogar na lateral direita. Se ele falar não quer mais jogar na lateral direita e não está funcionando no meio como deveria, cabe ao técnico tirá-lo do time. Bom, mas ele não é obrigado. Até porque na seleção brasileira ele joga como lateral. E se ele for para a Copa do Catar em 2022, ele vai ser como lateral. O Daniel, quando veio para o Brasil, ele tinha a proposta de pelo menos 2 times da Europa, de alto nível. E ele optou pelo Brasil. Primeiro, falou por causa do São Paulo. Segundo, tinha um contrato de 3 anos. E muito provavelmente, terceiro, eu quero jogar de meia. São Paulo concordou. Não, São Paulo concordou. Mas quem escala o time? É o presidente ou é o técnico?
Bom, o técnico ele tem que obedecer normas do clube. Não, necessariamente. Há discordâncias. Não, normas do clube, uma coisa. Eu tenho um jogador contratado para jogar. Não é responsabilidade dele. O cara é uma ingerência, Flávio. Mas não é ingerência. Se você permitir a ingerência do presidente no clube de futebol, ele está querendo botar no pescoço do Fernando Diniz na bandeja, Como é que você vai? Como é que você vai? Se o clube fez um acordo com o cara que é uma estrela, não é um jogador comum. Uma das condições, eu não sei se foi, eu li uma entrevista dele e me parece muito claro que ele foi combinado com ele que ele jogaria de meia. Não sei se foi combinado. Aí ele chega, isso pelo menos foi colocado. Se foi combinado, tá errado. Não. Mas como é que... E agora você fala assim, então não brinco mais. Você que é um foi cara errado, super correto, vai fazer uma coisa errada. Gente, meu Deus do céu, qual é a proposta de um time de futebol? Ganhar jogos. É. Qual é a função do técnico? Escalar a melhor formação para ganhar jogos. Sim. De repente ele descobre uma formação que é melhor que a anterior para ganhar jogos. E aí porque tem um atleta que não tem sentido de grupo... Se ele tiver sentido de grupo, ele fala assim, ok, vou me esforçar jogando pela lateral, até porque é assim que eu jogo na seleção brasileira, em nome do conjunto. Ele só veio porque não assim. ia jogar de lateral. Ele só veio porque... é o que dá a entender. Pelo que eu me lembro... É o que dá a entender. Se você leu tudo que ele fala, Pelo que eu me lembro, quando ele se apresentou, ele veio disposto a jogar, ajudar o São Paulo em qualquer posição. Camisa? Mas aí é jogada de marketing. Camisa 10. Qual é o lateral direito camisa 10? Não é marketing, não. Ele veio de camisa 10, ele foi escalado no primeiro jogo de camisa 10 pelo Cuca. O tempo inteiro ele veio falando... Ele brigou com o Cuca por causa disso, derrubou o Cuca por causa disso, escalou o Diniz por causa disso. Fernando Diniz tem uma batata quente na mão. É sua. Eu não acho. Se vira. Ele tem que botar o Daniel. Se for para jogar, vai jogar de meia. Foi o que foi eu acho que se ele tiver liderança, tem que botar o Daniel na lateral. Liderança. O cara tem um acordo com... Você quer que ele mande mais pro presidente? Tem acordo, Flávio. Mas como é que pode? Flávio, porque é que... Vamos lá. Se você sabe São Paulo tá falando, deveria... É a mesma coisa que alguém chegar para mim aqui e falar assim, Celso, eu fiz acordo com tal clube e você precisa falar bem dele. Não é isso. É a mesma coisa de você apresentar o Gazeta Esportiva e falar assim, Celso, a partir de hoje você vai ficar no lugar da tia do Mulheres. Não, claro que não. Claro que é. Você vai estar em outra função. Não, claro que não. Celso, é claro que é. Vamos lá. Então tá bom, no lugar da tia não, que é sacanagem, né? Mas é que ela se veste de mulher. Mas vamos lá, você vai apresentar o Jornal da Gazeta. Você concorda Você vai apresentar no lugar do Laerte. Você concorda? Eu vou assistir para ajudar a equipe, eu faço. Mas você vai ficar chateado? Você concorda que o Daniel veio para o Brasil sob determinadas condições? É outra área. Gente, não é outra área. Você concorda que ele veio sob determinadas condições? Então, mais uma essas pergunta. condições têm que ser respeitadas. Vocês dois estão unidos contra mim. Qual é a posição do Daniel Alves na seleção brasileira? Lateral direito. E no São Paulo? Então não vai ser nenhum martírio para ele jogar de lateral. Mas se ele não está funcionando... Mas ele poderia estar jogando na Europa. Ele poderia estar jogando na Europa, num palco muito maior, de uma maneira muito maior. E ele veio porque ele queria jogar de meia. O senhor com o Daniel Alves, Neymar e tudo mais, eu vou te contar, viu? Eles não param de falar, como é que eu faço? Olha, Fernando Diniz já está preparando o São Paulo, de olho no clássico contra o Palmeiras, quarta-feira. Para esse jogão, ele vai ter o retorno de atletas importantes. E o Garrafa chega trazendo para a gente tudo que rolou no treino de hoje. Não poderia ser melhor o ambiente na reapresentação do elenco do São Paulo hoje pela manhã no CCT da Barra Funda. Em casa, com a vitória de ontem, o técnico Fernando Diniz continua com 100% de aproveitamento. E nos 7 jogos que comandou a equipe, o retrospecto é dos melhores. Foram 4 vitórias, 2 empates e uma única derrota. É tudo que precisa o novo treinador do São Paulo para implantar a sua filosofia de jogo. O São Paulo, com a vitória de ontem, permanece na 4ª colocação e agora livra 4 pontos do 5º colocado, que não é mais o Corinthians e sim o Internacional. E detalhe, diminuiu também para 3 pontos a diferença para o 3º colocado, o Santos. E ainda tem um clássico para jogar com a equipe santista. Só que essa partida vai acontecer fora de São Paulo, vai acontecer na Vila Belmiro. Igor Gomes é o jogador mais festejado em todo o elenco do São Paulo pela belíssima atuação ontem, acabou marcando um dos gols e ainda depois da partida recebeu elogios do treinador. É um jogador que desde quando eu cheguei me chamou muita atenção, não só pela qualidade técnica e tática,
mas a maneira como ele se relaciona com a vida, com o mundo, com os companheiros. Então é um jogador muito diferenciado, não só dentro do campo, mas fora dele também. E mesmo tendo jogado ontem, o São Paulo já iniciou preparativos para o clássico da próxima quarta-feira, às 7h30, contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque. Ou seja, Fernando Diniz não quer perder tempo. E para essa partida, boas notícias. Não perdeu nenhum jogador no jogo de ontem e ainda ganhou 4 novos reforços. Juan Fran e Toró, os 2 jogadores já treinam normalmente, se movimentaram inclusive hoje pela manhã, ficam à disposição. Daniel Alves e Luan, que cumpriram suspensão automática, também estão à disposição e os 2 jogadores devem começar a partida clássica contra o Palmeiras. O Daniel Alves pode retornar à lateral direita no lugar de Igor Vinícius e o Luan tem boas possibilidades de aparecer na vaga de Liziero. Mas a definição da equipe só vai acontecer no trabalho à pronto amanhã à tarde aqui no CCT da Barra Funda. Do Centro de Treinamentos do São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Bom, vamos lá. Para mim, me parece uma questão muito fácil de resolver. O Daniel Alves, como diz o Flávio, quer jogar no meio, pretende jogar no meio. Só que São Paulo, São Paulo rende mais, mostrou isso, né? Se ele atuar pela lateral direita. Então é simples, o Fernando Diniz fala assim, olha, meu amigo, eu sei que você quer jogar no meio e tal, mas para o meu time seria melhor você jogar pela lateral, que assim eu aproveito Y, X, Z, Y, sei lá. É isso, simples assim. É? É, claro que é. E se o Daniel falar não? É azar o dele. Igual o Cuca falou não pro Daniel e aí ele ó... pode pensar, bom, eu posso tentar mais uma vez com o Daniel no meio para ver como sai, se não funcionar, põe no banco. O jogador tem todo o direito de dizer, olha, o Hudson fez isso, eu não quero jogar na lateral, eu quero jogar no meio. Cadê o Hudson? Você acha que o Fernando Diniz, quem tem, você, Celso, você tá certo. Agora, o Tita não foi para uma Copa do Mundo porque não queria jogar pela ponta. Futebol não é justo. Quem tem mais respaldo? O Daniel Alves ou o Fernando Diniz? Para mim é muito simples, futebol é ganhar. É ganhar, acabou. Senão a gente vai falar assim que quem manda... Existe uma questão hierárquica. Então, isso né? Existe uma questão hierárquica. Então, começando com o presidente. Sim. E a negociação foi feita com quem? Mas Flávio, meu Deus, então tá tudo errado. Mas tá tudo, mas aí agora sim. Tá tudo errado. Agora existe uma organização. Você acha que o Daniel Alves combina uma coisa e ele é obrigado a fazer outra? O que faz o presidente? Contrata um técnico que ele julga competente. Quem contratou o Fernando Diniz? Foi o presidente. A pedido dos jogadores. Então, porque o Lugano nem sabia quem era o Fernando Diniz. O presidente não queria o Fernando Diniz. Ele vai ser quem contratou foram os jogadores. Não é questão de refém, é questão que o clube assumiu o compromisso com o cara. Aí achar que o cara é obrigado, olha, eu vou jogar de lateral. Ok, chega agora não brinco mais, não dá. Eu não sei, eu acho que o Fernando Diniz está numa sinuca de bico difícil, mas ele é esperto e ele vai se virar bem. E o Celso não vai mudar de programa, não adianta querer que ele vá no lugar do Laerte, porque ele fica com saudade de mim, Zé Roberto. Ele quer sentar aqui. E o Laerte vai vir ficar aqui comigo, a gente vai se dar bem, porque ele é da Moca. Agora você, como vai viver longe de mim? Não vive. Não vive. Olha, em Floripa, o Palmeiras teve 2 adversários. O Avaí e o gramado alagado da ressacada. Vocês viram isso? No FIFA, uma vitória suada que manteve a diferença para o Flamengo nos 10 pontos. Palmeiras e Avaí se enfrentaram na ressacada. Bruno Henrique cruzou para Carlos Eduardo. Vladimir ficou com ela. O Avaí levou perigo em 2 chegadas de Jonathan. O Everton defendeu as 2. No segundo tempo, cobrança de escanteio de Lucas Lima. Daverson de cabeça fez 1-0 Palmeiras. Em seguida, Dudu cortou para o meio e bateu. A bola pegou no travessão. Mais uma vez Dudu, o camisa 7 encontrou Gustavo Scarpa, mas o gol foi anulado por impedimento. Com muita chuva e gramado alagado, o VAR entrou em ação. Primeiro para dar pênalti de Everton em Vinícius Araújo. João Paulo bateu e empatou. Depois, o árbitro de vídeo denunciou que Ricardo tentou tirar, mas pegou Daverson dentro da área. E Scarpa cobrou e ficou nisso. Palmeiras 2, Avaí 1. É como o carro de Fórmula 1 na chuva, né? Quando chove, o carro que tem
um pouco mais de desequilíbrio, às vezes não tem tanta capacidade, vê as coisas mais equilibradas. E aí fica um jogo mesmo muito perigoso. Acho que é ruim sempre para quem gosta de futebol e é sempre perigoso, porque pode realmente acontecer qualquer coisa. A bola tranca na poça d'água, você vai afastar a bola, não afasta bem, e aí às vezes num erro de rebatida pode acontecer as duas penalidades máximas que aconteceram. Eu estou rindo aqui. Como é que você chama na Espanha quando o cara começa a pular demais? Piscineiro? Pois é. Piscininha, amor. Então, piscininha. aí o Davidson foi um autêntico piscineiro, uma piscina. Gente, põe a imagem desse pasto. Eu, sinceramente, não vi pênalti algum. Olha. Alguém um dia pode me provar de que realmente houve pênalti. Mas para mim, o cara chutou a água, chutou a poça, a bola ficou parada onde estava e o Davidson pulou fazendo uma acrobacia aquática. É uma lagoa. Esse pênalti eu acho que ele realmente existiu. Pô, mas não tem como o árbitro ver, gente. É muito Agora, difícil. o outro no Davidson, de qualquer forma, que vai ao campeonato em que o Palmeiras venceu e mantém ali 10 pontos atrás do Flamengo. É um absurdo chamar VAR com o árbitro colocado onde ele está. Não tem imagem de TV mais próxima do que o árbitro. E não tem imagem de TV que mostra que o jogador encosta no Davidson. E também não dá para jogar futebol com gramado assim, mas aí eu isento o árbitro, porque ele chamou os dois capitães e perguntou se queria que seguisse o jogo, e eles pediram para seguir, ok. Problema deles, né? O Palmeiras ganhou o jogo, mereceu ganhar o jogo. Todo mundo com gripe hoje? Não, continua jogando bem menos do que pode e deve, né? Mas enfim, está em segundo lugar. Não, mas nessas condições é até difícil você jogar, né? Porque deve dar um medo danado você se arrebentar, mas é por isso que o árbitro chamou, vamos parar? Eles tinha que ter parado. Mas eles não quiseram. Vamos para o nosso giro de notícias? Vem com a gente. A gente começa com mais uma conquista do surf brasileiro. Ítalo Ferreira bateu o sul-africano Jorge Smith na final da etapa de Peniche no circuito mundial e assumiu a liderança na disputa pelo título da modalidade. A última prova da temporada acontece em dezembro, em Pipeline, no Havaí, com 3 brazucas na briga pelo campeonato, hein? Além do Ítalo, temos o Gabriel Medina e o Felipe Toledo, estão lá no páreo. O Jorge Smith é o único que pode evitar a festa do Brasil. É esse o Jorge Smith? É? Sim. Oh, que coisa! Contenha-se. A alegria, vou para assistir pessoalmente. De acordo com o jornalista Bruno Voloche, da Gazeta Esportiva, numa reportagem publicada hoje, Gatito Fernandes, do Botafogo, está na mira do Grêmio, já que o Paulo Vitor, o atual titular, não empolgou a diretoria do clube gaúcho e o Botafogo não se oporia e até admite negociar o Gatito, que tem contrato até 2021. Seria bom reforço? Sim, sem dúvida, até porque o Paulo Vitor deixou péssima impressão no jogo do Flamengo. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Matheus Henrique do Grêmio está sendo monitorado pelo Barcelona e pode seguir os passos de Arthur ao final da temporada. Por outro lado, o jornal Marca garante que o clube catalão está preparando as saídas do chileno Arturo Vidal, do croata Ivan Rakitic e do camaronês Samuel Umtiti, já na próxima janela de transferências. A diretoria do Barça também tentaria antecipar a venda de Felipe Coutinho para o Bayern de Munique. O brasileiro está emprestado ao clube bávaro com opção de compra no final da atual temporada. O Barcelona, que tentou enfiar tudo isso aí para ter o Neymar de volta, não conseguiu, vai ter que se livrar do mesmo jeito. E segundo o jornalista italiano Nicolo Schirra, do La Gazzetta dello Sport, o sueco Zlatan Ibrahimovic seriam dos alvos do Flamengo para o ano que vem. Já pensou? O atacante de 38 anos está em término de contrato com o Los Angeles Galaxy. Tem muita gente de olho. O Napoli, inclusive, já iniciou as conversas, mas o alto salário pedido pelo craque está dificultando as negociações. O Ibrahimovic quer 5 milhões de euros, o equivalente a 22 milhões de reais, por um vínculo de 1 ano e meio. Bom, aí tem que oferecer para ele um apartamento com vista lá na Barra. Eu acho que seria Entendeu? sensacional. Gente ganhando mais que isso aí, pô. Seria sensacional. Nossa, ia ser... Não é muito diferente, por exemplo, do Daniel Alves no São Paulo. Seria até menos um pouquinho. Pois é. Imagina aí, Bruno Henrique, Gabigol, Ibrahimovic. A propósito disso, o telespectador corrigiu, vamos corrigir. O Santos do ano passado teve aquela tragédia Jair Ventura. Foi em 10º. O que eu falei foi do ano retrasado do Dorival Júnior. Ficou segundo, terceiro o tempo inteiro. O ano passado teve o fator Jair Ventura. Eu li aqui, ó, capinha nova aí no meu celular. Eu li o comentário que mandou o Mike Jonathan, santista. Mike viu? Jonathan. Eu recebo todas as mensagens. Eu li
tudo que vocês mandam, gente. Em abril, Michael Jonathan. De acordo com o portal UOL, o técnico Jorge Jesus, do Flamengo, foi denunciado ao Tribunal de Disciplina da Conmebol por um atraso de 2 minutos na volta do intervalo no segundo jogo contra o Grêmio pela semifinal da Libertadores. 2 minutos, gente? Caso seja condenado, Jesus pode ficar fora da final contra o River Plate. É sério? Pode? 2 minutos? Final sem Jesus não é de Deus. Olha, e falando em punição, o francês Franck Ribéry, da Fiorentina, pegou 3 jogos de suspensão e uma multa de 20 mil euros por empurrar o árbitro assistente depois da derrota diante da Lazio por 2-1. Olha lá. Cadê? Olha! Só esse empurrãozinho, eu já achei que era uma coisa mais agressiva, ó. Pegou multa. 20 mil euros. Por que não multa o Jesus em vez de tirar ele do... Precisa denunciar, já mete logo uma multinha e pronto. Olha, 6 jogos sem vencer, pior sequência do técnico Fábio Carille no Corinthians, mas não dá tempo nem para se lamentar. Quarta-feira já tem o CSA pela frente e a equipe pode ter 2 baixas. O Silvestre traz as notícias do Timão. Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui no Corinthians nem tanto, afinal de contas o Timão não vence no Campeonato Brasileiro há 6 rodadas consecutivas, ficou no empate em casa no sábado passado, 0-0 com o Santos em Itaquera, caiu mais um pouquinho na tabela de classificação do Brasileirão, já estava fora do G4, agora está na beirada do G6, é o 6º colocado e o Grêmio colou. Fungando no cangote do Timão, o Grêmio está a 1 ponto do Corinthians. Na reapresentação de hoje aqui no CT, Dr. Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, Zona Leste de São Paulo, 2 baixas para o Fábio Carille administrar. O atacante Wagner Love, machucado, problema na coxa esquerda. E o Matheus Vital foi poupado do treinamento devido ao desgaste físico provocado pelo excesso de jogos, é dúvida. No treino, o titular foi o Sornossa no meio de campo, o Cleison entrou numa das pontas e o Gustavo foi o centroavante. Aliás, sobrou apenas Gustavo de centroavante para o Carille escalar para o próximo compromisso, porque além do Wagner Love machucado, o Bocelli está suspenso, vai cumprir a suspensão automática na quarta-feira, quando o Corinthians vai a Alagoas. Na verdade, viaja hoje, mas a partida é quarta-feira contra o CSA, fora de casa, no estádio Rei Pelé. O time titular de hoje no treinamento teve o Cássio no gol, o Fagner, que volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo, Gil Manuel e Avelar na esquerda formando a linha defensiva, os 2 volantes, o Ralf mais preso ali na marcação, o Urso saindo um pouquinho mais para o jogo, nas beiradas Pedrinho e também o Cleison, por dentro na criação o Sornossa e Gustavo de centroavante. Matheus Vital, reforço a história, é dúvida para quarta-feira. Bom, vamos voltar a fazer contato com o Fernando Gavini, direto da Academia de Futebol, com as informações do Palmeiras. Fala, Gavini. Tá certo, Michele. Estamos aqui ainda na Academia de Futebol. O Palmeiras trabalhou por aqui hoje, retornou de viagem de Florianópolis pela manhã, chegou aqui no começo da tarde, aí os jogadores almoçaram aqui mesmo na Academia de Futebol. Na sequência, quem foi titular fez apenas aquele trabalho regenerativo na academia e os reservas, ou aqueles jogadores que não jogaram mais do que 45 minutos, entraram no campo para fazer a atividade normal aqui nessa segunda-feira. Como novidade, o William e também o Marcos Rocha, que ficaram na semana passada toda trabalhando de forma, tratando do desgaste físico, né? Sendo poupados, na verdade, trabalhando com risco. Foi detectada risco de lesão nos 2 jogadores, então eles ficaram trabalhando. O Marcos Rocha por 2 semanas, o William na semana passada, acabaram desfalcando a equipe na partida lá em Florianópolis contra o Avaí, mas, ao que tudo indica, estarão à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo de quarta-feira, o clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. Além disso, o Luiz Adriano participou do aquecimento, deu até a impressão de que a gente teria o Luiz Adriano de volta ao treinamento normal, mas não. Depois do aquecimento ele passou para o outro campo, continuando aí no processo de recuperação dele, ele e também o Ramírez. A gente falou do William como possível reforço do Palmeiras para esse jogo de quarta-feira contra o São Paulo, porque ele também, ele e o Felipe Melo, os 2, iriam ser julgados hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por coisas que aconteceram no clássico contra o Santos. O William pela expulsão e o Felipe Melo pelos gestos obscenos que fez à torcida do Santos, mas por conta da morte de um parente
de um dos advogados do Palmeiras, do advogado que representaria o Palmeiras lá no Rio de Janeiro. A audiência acabou sendo adiada, vai ser ou na próxima segunda, no dia 4 de novembro, ou no dia 11 de novembro. Com isso, os dois jogadores estão livres para jogar contra o São Paulo na quarta-feira sem problema nenhum. Outra novidade no Palmeiras é o Gustavo Gomes, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Avaí, volta a jogar contra o São Paulo, o zagueiro paraguaio, que será o entrevistado do dia na coletiva de amanhã, marcada para as 2h da tarde. Depois disso, às 3h, o Palmeiras treina com os portões fechados. Quer dizer, 15 minutinhos abertos para a imprensa, depois tudo fechado para o Mano Menezes trabalhar o time pensando no clássico de quarta-feira contra o São Paulo. Michele. Muito obrigada, Fernando Gavini, por todas as informações. O Gavini está escalado, Celso, para esse jogo de quarta-feira? Sim, está escalado. Está escalado, então, Gavini. Já Palmeiras e São Paulo, ele e Alexandre Silvestre. põe na agenda. Põe na agenda. Um cuidando do São Paulo, outro cuidando do Palmeiras e eles que cuidem de si. E o seu palpite? Palmeiras. Seu? São Paulo. São Paulo também. Acho que vai dar São Paulo. No Santos, o técnico Jorge Sampaoli tem uma baixa considerável para o restante do Brasileirão. Veja com o Lucas Mussetti. Titular absoluto com Jorge Sampaoli, Diego Pituca deve ser desfalque do Santos na sequência do Campeonato Brasileiro. O volante teve uma lesão no tornozelo no jogo contra o Corinthians e está no departamento médico. O substituto pode ser quem era o último na fila por uma chance. Jobson entrou durante o Clássico e espera não sair mais. Tenho certeza que ainda o que eu joguei ainda não é nem 10% do que eu sei fazer. Então, estou muito confiante, espero aí nessa reta final aí poder ter mais oportunidades para poder mostrar meu trabalho. Jobson chegou ao Santos em abril e demorou 6 meses para estrear. Durante esse período, ele recebeu proposta de empréstimo do Cruzeiro e da Chapecoense e disse não. Santista de coração, ele tinha certeza de que conseguiria minutos com o Sampaoli e eles começaram a chegar. O que ele tem de diferente aí é dessa versatilidade nos esquemas, nos jogadores. Ele, quando chegou com essa filosofia aí de poder propor jogo, eu acho que é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente tem que fazer e é o que a gente vem procurando fazer. O Santos pagou 4 milhões para tirar Jobson do Red Bull Brasil e assinou o contrato até 2024. As oportunidades com Sampaoli são um alívio para a diretoria, que tinha receio de não conseguir recuperar o investimento. Ele foi o único atleta contratado sem o aval da comissão técnica neste ano. Não dá para a gente ignorar essa condição do Pituca. O Pituca fez um campeonato sensacional e é uma pena. O Santos vai ter dificuldade para repor. O Jobson jogava muita bola, mas está parado desde abril. Não sei se vai conseguir manter o mesmo nível. Em todo caso, boa sorte para ele. E agora, para falar do quê? Fernando Diniz, hein? Fernando Diniz já está preparando o São Paulo, de olho no clássico contra o Palmeiras, quarta-feira. Para esse jogão, ele vai ter o retorno de atletas importantes. E o Garrafa chega trazendo para a gente tudo que rolou no treino de hoje. Não poderia ser melhor o ambiente na reapresentação do elenco do São Paulo hoje pela manhã no CCT da Barra Funda. Em casa, com a vitória de ontem, o técnico Fernando Diniz continua com 100% de aproveitamento. E nos 7 jogos que comandou a equipe, o retrospecto é dos melhores. Foram 4 vitórias, 2 empates e uma única derrota. É tudo que precisa o novo treinador do São Paulo para implantar a sua filosofia de jogo. O São Paulo, com a vitória de ontem, permanece na 4ª colocação e agora livra 4 pontos do 5º colocado, que não é mais o Corinthians e sim o Internacional. E detalhe, diminuiu também para 3 pontos a diferença para o 3º colocado, o Santos. E ainda tem um clássico para jogar com a equipe santista. Só que essa partida vai acontecer fora de São Paulo, vai acontecer na Vila Belmiro. Igor Gomes é o jogador mais festejado em todo o elenco do São Paulo pela belíssima atuação ontem, acabou marcando um dos gols e ainda depois da partida recebeu elogios do treinador. É um jogador que desde quando eu cheguei me chamou muita atenção, não só pela qualidade técnica e tática, mas a maneira como ele se relaciona com a vida, com o mundo, com os companheiros. Então é um jogador muito diferenciado, não só dentro do campo, mas fora dele também. E mesmo tendo jogado ontem, o São Paulo já iniciou preparativos para o clássico da próxima quarta-feira, 7h30 contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque. Ou seja, Fernando Diniz não quer perder tempo. E para essa partida, boas notícias. Não perdeu nenhum jogador
no jogo de ontem e ainda ganhou 4 novos reforços. Juan Fran e Toró, os 2 jogadores já treinam normalmente, se movimentaram inclusive hoje pela manhã, ficam à disposição. Daniel Alves e Luan, que cumpriram suspensão automática, também estão à disposição e os 2 jogadores devem começar a partida clássica contra o Palmeiras. O Daniel Alves pode retornar à lateral direita no lugar de Igor Vinícius e o Luan tem boas possibilidades de aparecer na vaga de Liziero. Mas a definição da equipe só vai acontecer no trabalho pronto amanhã à tarde aqui no CCT da Barra Funda. Do Centro de Treinamentos do São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Bom, vamos lá. Para mim, me parece uma questão muito fácil de resolver. O Daniel Alves, como diz o Flávio, quer jogar no meio, pretende jogar no meio. Só que São Paulo rende mais, mostrou isso, né? Se ele atuar pela lateral direita. Então é simples, o Fernando Diniz fala assim, olha, meu amigo, eu sei que você quer jogar no meio e tal, mas para o meu time seria melhor você jogar pela lateral, que assim eu aproveito Y, X, Z, Y, sei lá. É isso, simples assim. Claro que é. E se o Daniel falar não? É azar o dele. Igual o Cuca falou não pro Daniel e aí ele pode pensar, bom, eu posso tentar mais uma vez com o Daniel no meio para ver como sai, se não funcionar, põe no banco. O jogador tem todo o direito de dizer, olha, o Hudson fez isso, eu não quero jogar na lateral, eu quero jogar no meio. Cadê o Hudson? Você acha que o Fernando Diniz... Você, Celso, você tá certo. Agora, o Tita não foi para uma Copa do Mundo porque queria jogar pela ponta. Futebol não é justo. Quem tem mais respaldo? O Daniel Alves ou o Fernando Diniz? Para mim é muito simples. Futebol é ganhar. É ganhar. Acabou. Senão a gente vai falar assim que quem manda... Existe uma questão hierárquica. Então, isso existe uma questão hierárquica. Então, começando com o presidente. Sim. E a negociação foi feita com quem? Mas Flávio, meu Deus, então tá tudo errado. Mas tá tudo, mas aí agora sim. Tá tudo errado. Agora existe uma organização. Você acha que o Daniel Alves combina uma coisa e ele é obrigado a fazer outra? O que faz o presidente? Contrata um técnico que ele julga competente. Quem contratou o Fernando Diniz? Foi o presidente. A pedido dos jogadores. Então, porque o Lugano nem sabia quem era o Fernando Diniz. O presidente não queria o Fernando Diniz. Ele vai ser refém. Quem contratou foram os jogadores. Não é questão de refém, é questão que o clube assumiu o compromisso com o cara. Aí achar que o cara é obrigado, olha, eu vou jogar no lateral. Ok, chega agora não brinco mais, não dá. Eu não sei, eu acho que o Fernando Diniz está numa sinuca de bico difícil, mas ele é esperto e ele vai se virar bem. Nossas redes sociais, anota aí. Estamos quase em 300 mil, né, gente? Quase, eu acho. Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter, @Gazeta Esportiva. Se inscreva lá no nosso Face, no nosso Twitter. Siga a gente no Instagram, tem conteúdo muito bacana. E se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho, youtube.com/Gazeta Esportiva. Hoje tem programa Show de Bola ao vivo a partir das 8h30 da noite no site gazetesportiva.com e também no nosso canal do YouTube. O Silvestre e o Garrafa vão fazer análise dos jogos do último final de semana e já vão projetar a próxima rodada do Brasileirão. Vai ter show de bola, acho que na quarta-feira também, no final de semana. Beleza? Vídeos do WhatsApp, pode pôr na tela. O Corinthians só vai se classificar somente se o Atlético Paranaense entrar entre os 6. Um abraço, Robinho de Embu das Artes. Boa tarde a todos, Gazeta Esportiva. Bom, eu acho que o Corinthians não vai se classificar para a Libertadores, porque o time está jogando muito sem vontade, né? Eu sou o Anderson de Diadema. Um abraço a todos. Olá, amigos da Gazeta. Aqui é o Miguel do Ipiranga. Oi, Michele, você não disse que eu poderia ser um jornalista? Bom, aqui estou. Ontem o melhor ator da rodada foi o Daverson, que ganhou o Oscar de melhor ator do ano. Bom, Celso, eu tô de olho, hein? Vou roubar o seu lugar. Um beijo, Michele. Tchau. Ai não, vem com a tia. Ai, que coisa boa. Gente, ele tá com isso aqui, ó. Você viu? Muito bom. Não, você viu o recado do Celso? Eu tô de olho, eu vou roubar o seu lugar. Viu? Então, ó, vem aqui um dia, entre em contato com a gente, vem assistir o Gazeta Esportiva ao vivo, você vai sentar aqui, tá bom? Pra fazer um teste, né, Celso? Vamos. Enquete, perguntamos se o Corinthians vai se classificar para Libertadores da América e a maioria respondeu que, eu não vou falar isso não vou gorar o Corinthians 56% não. Vai dar Corinthians! E o final do programa a gente encerra mandando um beijo para quem? Quem faz aniversário? Quem morreu? Dona Zélia Dunca. Aniversariante, faz 55 anos. Valeu, Zélia!